Imagine um lugar onde o governo controla todos os meios de comunicação, obrigando homens e mulheres a servir o exército por tempo indeterminado. As instituições religiosas também estão sob controle do governo, e os cidadãos são proibidos de viajar para o exterior. A maioria das redes sociais, incluindo o YouTube, são bloqueadas, e até mesmo a seleção masculina de futebol foi proibida pelo governo de participar das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Apesar de ser desconhecida por alguns, este lugar abriga uma das piores ditaduras do mundo, ganhando o apelido de Coreia do Norte da África. A Eritreia é um país localizado na região conhecida como Chifre da África, fazendo fronteiras com a Etiópia, Djibouti e Sudão. Apesar de abrigar pouco mais de 3,8 milhões de habitantes, o país se destaca como um dos maiores emissores de refugiados no mundo. No Reino Unido, por exemplo, o número de solicitantes de asilo eritreus supera o de qualquer outro país. De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, a Eritreia é um dos 10 países menos desenvolvidos, de modo que muita gente nem sequer sabe da existência dessa nação. A história da Eritreia é marcada por uma luta constante pela autonomia e independência. Desde o século XIX, a região foi alvo de diversas dominações, começando com o Império Otomano e o Egito, passando pela colonização italiana em 1885 e pelo governo britânico após a Segunda Guerra Mundial. Em 1952, a Eritreia foi unida à Etiópia como uma federação, prometendo autonomia e direitos democráticos, mas essas promessas foram rapidamente quebradas. Em 1962, o imperador etíope Haile Selassie anexou a Eritreia à Etiópia, iniciando um longo e sangrento conflito pela independência. Uma guerra que se prolongou por mais de 30 anos com a Etiópia devastou o país, deixando aproximadamente 100 mil mortos e 350 mil refugiados. Após um referendo aprovado por 99,8% da população, a Eritreia tornou-se um país independente em 24 de maio de 1993. No entanto, a conquista da liberdade não trouxe a democracia. O conflito entre Eritreia e Etiópia se reacendeu em 1998, desta vez por disputas territoriais em áreas fronteiriças, culminando em um acordo de paz em 2000. Desde sua independência em 1993, a Eritreia é governada com mão de ferro pelo ex-líder revolucionário Isaias Afewerki, de 78 anos. Seu regime é considerado um dos mais repressivos do mundo, superando em alguns aspectos até mesmo a Coreia do Norte. O governo controla rigorosamente os meios de comunicação, com censura prévia e proibição de qualquer crítica ao regime. Jornais, rádios e televisão são controlados pelo Estado, e a internet é monitorada e bloqueada para acessar sites considerados subversivos. Apenas 1% da população tem acesso à internet e 6% possuem telefones celulares. O governo impede a operação de qualquer mídia independente, e o acesso estrangeiro ao país é altamente restrito. Qualquer tipo de manifestação ou protesto é proibido, e qualquer organização da sociedade civil que não seja controlada pelo governo é considerada ilegal. As autoridades perseguem qualquer forma de organização independente, incluindo sindicatos, grupos religiosos e organizações de direitos humanos. A maioria dos cidadãos precisa de permissão do governo para viajar para o exterior, e as autoridades podem negar essa permissão por motivos políticos ou pessoais. Além disso, as autoridades dificultam o retorno de cidadãos que saíram do país sem autorização, e muitos acabam sendo presos ou perseguidos ao retornarem. O serviço militar, que já era obrigatório por 18 meses para homens e mulheres, sofreu uma mudança drástica. O tempo de serviço passou a ser definido pelo governo. Isso resultou em milhares de cidadãos obrigados a permanecer por mais de 20 anos a serviço do país, uma situação que muitos se recusavam a aceitar. Sob o disfarce de um serviço militar obrigatório, a Eritreia esconde uma realidade cruel: a escravidão moderna de cerca de 400 mil cidadãos. Esses indivíduos são obrigados a obedecer às ordens do presidente sem qualquer direito ou liberdade. Milhares de mulheres são submetidas a humilhações, torturas e trabalhos forçados, sem qualquer perspectiva de liberdade. O regime as utiliza como ferramentas de controle e repressão, negando-lhes os direitos humanos mais básicos.
Em 3 de outubro de 2013, 368 jovens eritreus se afogaram na costa da ilha de Lampedusa, na Itália. Muitos deles, soldados desertando do serviço militar. As vítimas haviam partido da Líbia, onde muitos migrantes buscam refúgio antes de tentar a travessia para a Europa. 155 pessoas conseguiram escapar, incluindo 41 crianças. O incidente expôs a desesperada situação dos eritreus em fugir da repressão política e do regime autoritário de Isaias Afewerki. Com a fuga de milhares de jovens, o presidente decidiu fechar todas as fronteiras, tornando a Eritreia o país mais fechado de toda a África e até do mundo. Fugir da Eritreia não é uma tarefa fácil, mas milhares arriscam tudo em busca da liberdade. Muitos são capturados, torturados ou morrem no deserto do Saara. Uma das poucas saídas autorizadas pelo governo era a participação em competições internacionais. Atletas, principalmente da seleção masculina de futebol, veem nessas oportunidades a chance de escapar. Em 2009, 2012 e 2015, diversos jogadores aproveitaram essa situação para fugir do país, obrigando a reformulação da equipe. As fugas constantes levaram o governo a tomar medidas drásticas. A seleção da Eritreia foi banida de competições internacionais, inclusive das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. O esporte, antes uma esperança de liberdade, se tornou mais um instrumento de controle nas mãos do regime. O regime repressivo da Eritreia impõe um isolamento cruel ao país, privando não apenas a população local, mas também o mundo de um tesouro cultural e natural inigualável. Asmara, a capital, ostenta o título de Patrimônio Mundial da Unesco, um reconhecimento de sua rica arquitetura e história. No entanto, a falta de acesso impede que o mundo admire essa joia em sua plenitude. A liberdade religiosa é limitada, e qualquer atividade religiosa fora do controle do governo é proibida. Grupos religiosos independentes são frequentemente perseguidos, e seus membros podem ser presos, torturados ou desaparecidos. 4 religiões são oficialmente reconhecidas no país: a Igreja Ortodoxa Eritreia Tewahedo, o Islamismo Sunita, o Catolicismo e a Igreja Evangélica Luterana. Membros dessas religiões podem praticar sua fé abertamente, dentro de certos limites impostos pelo governo. Essa é Ellen Berhane. Ela foi presa em 2004 após lançar um álbum de música cristã que se tornou popular entre os jovens. Ela passou 2 anos em um container marítimo de metal, sem julgamento ou condenação, apenas por não assinar um documento declarando que renunciava à sua fé em Jesus Cristo, concordando em não cantar, não compartilhar o Evangelho e evitar quaisquer práticas cristãs na Eritreia. A história de Ellen se tornou um caso internacional, com relatos de torturas severas e a luta incansável por sua liberdade. Em 2006, ela obteve asilo político e a chance de recomeçar sua vida. As sequelas físicas e emocionais da prisão ainda a acompanham, mas Ellen não se rendeu. Hoje, ela vive na Dinamarca, onde dedica-se a compartilhar sua história e inspirar outras pessoas com sua fé e perseverança. A Eritreia é frequentemente classificada como um dos piores países do mundo para se ser cristão. Asmara, a capital, ostenta o título de Nova Roma ou Roma da África, um reflexo direto da marcante influência italiana em sua arquitetura. Essa história se inicia em 1890, quando a Itália invadiu o país. Determinado a transformar Asmara em uma cidade italiana, o então líder Benito Mussolini ordenou a construção de mais de 400 edifícios em estilo italiano. Essa iniciativa deu origem a um cenário urbano único, onde grandiosos edifícios coloniais dominam as ruas, ostentando elementos como colunatas, arcos e fachadas ornamentadas. Entre os exemplos mais notáveis, podemos citar o Teatro Capitol, a Ópera de Asmara e o Palácio do Governo, todos construídos com materiais importados da Itália e adornados com afrescos e esculturas. A influência italiana se estendia além da estética, moldando também a cultura e o modo de vida da população local. A língua italiana se tornou predominante em Asmara, e costumes e tradições italianas foram gradualmente incorporados à sociedade eritreia. Ao contrário de muitos países que possuem um único idioma oficial, a Eritreia celebra a diversidade linguística, reconhecendo a igualdade de todas as línguas faladas em seu território. Embora não exista um idioma oficial único,
3 línguas se destacam como predominantes em contextos governamentais e educativos: a tigrínia, o árabe e o inglês. A tigrínia, originária da família semítica, é falada por uma grande parte da população. O árabe, falado principalmente na região costeira e entre a comunidade muçulmana, desempenha um papel importante no comércio. O inglês, herança do período colonial britânico, é amplamente utilizado em setores como negócios e turismo. Vale salientar que, além dessas 3 línguas principais, a Eritreia abriga muitos outros idiomas minoritários, como o tigrei, o sao e o afar, cada um contribuindo para a rica diversidade cultural do país. A moeda oficial é a nakfa. Seu nome é uma referência a uma cidade importante no país, localizada na região montanhosa ao norte. A nakfa foi introduzida em 1997, substituindo a antiga moeda, o bir etíope. Em Asmara, há um cemitério de tanques que abriga veículos militares antigos, além de munição enferrujada e placas antigas carimbadas com o selo da União Soviética. Este local é um poderoso lembrete de uma das guerras mais prolongadas da África, a Guerra da Independência da Eritreia, que começou em 1961 e só terminou em 1991, quando o país conquistou sua independência da Etiópia. Mais de 30% dos combatentes pela liberdade eram mulheres, um número que supera qualquer outro movimento de libertação no mundo, demonstrando o papel crucial que elas desempenharam na conquista da liberdade. A guerra, travada contra as forças etíopes, deixou um rastro de dor e perda, com mais de 250 mil vidas ceifadas. A Eritreia enfrenta desafios socioeconômicos sérios, agravados pela instabilidade climática e pelo legado de anos de guerra. A irregularidade das chuvas impacta negativamente as atividades econômicas, principalmente a agricultura de subsistência, que sustenta 80% da população. O setor industrial, concentrado na capital Asmara, é limitado à produção de alimentos, têxteis e artigos de couro. Na região de Afar, uma equipe internacional de paleoantropólogos fez uma descoberta singular em 1998, um crânio de 1 milhão de anos. Essa relíquia fornece uma ligação crucial entre os primeiros humanos anatomicamente modernos e os hominídeos, lançando luz sobre a evolução humana. A Eritreia é um país de imenso potencial, oprimido por um regime cruel. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!